Vamos de TikTok. Bora. Você falou que hoje é a segunda mídia que você está dominando. Sim. Tem alguma lógica do TikTok que é diferente do Instagram? E se tem uma lógica que é igual do Instagram? Tem uma lógica diferente, que foi a principal lógica que determinou a mudança do Instagram, inclusive, né? Tá. Que é a lógica de que você não precisa ter seguidor para ter audiência. Então, assim, o que aconteceu? Verdade. A gente, na verdade, quando você olha pela linha do tempo, tá? O mercado, principalmente de publicidade, né, e propaganda, aprendeu que a gente precisa criar listas, que a gente precisa criar audiência, que a gente precisa criar listas e ter seguidores para ter audiência, né? Listas de e-mail. Se eu não fizer uma lista de e-mail, eu não consigo ter uma audiência. Se eu não tiver seguidores, eu não consigo ter uma audiência. Então, toda a lógica foi baseada nisso. As principais plataformas de mídias sociais foram baseadas nisso. Primeiro você conquista as pessoas, depois você tem uma audiência, né? O TikTok, cara, ele deu uma oportunidade. Pra quem é pequeno, pra quem tá começando. Quem não tem nada. Cara, pra quem não tem nada. Por quê? Porque ele passou a priorizar o conteúdo, a mídia. Ele falou, cara, se você fez um negócio que é bom e as pessoas se interessam por isso, eu vou dar audiência para a mídia. Então ele não é sobre a pessoa, é sobre a mídia, né? E por isso que o TikTok não é uma rede social. Não é. Ele é uma plataforma de mídia social, mas ele não é uma rede social. Qual a diferença? Tem uma diferença que é muita confusão no mercado, né? Rede social e mídia social, né? Tá. Rede social existe desde que desde que a fogueira existe, a gente se reúne em torno da fogueira lá e tal, e começou a criar redes sociais. Tá bom. A gente tem as redes sociais digitais. Então, o Orkut, o Facebook. O que acontece? Redes sociais digitais, invariavelmente, reúnem pessoas em torno de um interesse em comum. Ok. Então, no caso do Facebook, qual é o interesse comum? Você estuda na mesma escola que eu, você é da mesma família que eu, você é meu amigo, então a gente se reúne e tal. Já o caso do TikTok, e aí a diferença de rede social para mídia social, né? As pessoas, como criadores da mídia, a mídia é um vídeo, a mídia é uma foto, a mídia é um GIF, então, portanto, as pessoas criando mídia é uma mídia social. Então, as pessoas criando mídia sendo distribuídas pelo efeito de rede, que é diferente de rede social. O efeito de rede que é um efeito exponencial. Okay. Que à medida que você é compartilhado, você alcança mais pessoas, né? Então, o YouTube, o Pinterest, o próprio TikTok são plataformas de mídias sociais, porque as pessoas criam a mídia e não a própria plataforma. Tá, entender isso no YouTube fica muito fácil. Agora, essa nova perspectiva no TikTok foi legal. Porque, assim, o TikTok, as pessoas criam as mídias, mas não é sobre as pessoas, é sobre as mídias. Sobre as mídias. Mas são pessoas que estão criando a mídia, não o TikTok, são certo. Mídias sociais. Certo. Aproveitando o efeito de rede que aquela plataforma tem. Certo. Então, ela é uma plataforma de mídia social, ela não é uma rede social, né? E ela é uma plataforma de mídia social, um app, baseada em infotenimento. Então, assim, essa é a praia dos caras. É por causa da retenção, né? Infotenimento. O que reteve as pessoas durante décadas na frente da televisão? Hoje não dá para falar que as pessoas não assistem televisão ainda, assistem. Tá bom. Mas o que retém as pessoas na frente de uma TV, e vai ficar mais fácil a analogia? Informação e entretenimento. O jornal é informação. O Faustão, o Gugu... Entretenimento. Né? Entretenimento. Um filme, entretenimento. Então você tem a programação ao longo do dia, certo? Para reter as pessoas e no intervalo você entrega os anúncios. As plataformas seguem mais ou menos a mesma lógica. Só que quem são os programas hoje em dia? O Joel J, o Kizo, os creators, os influenciadores são os programas, né? Para reter as pessoas. E o que retém mais? Informação e entretenimento. Então, baseado nisso, o TikTok começou a entregar muito, né, esse tipo de conteúdo baseado, talvez mais em entretenimento no começo, e aí as pessoas começaram a entender que não é só entretenimento, não precisa só dançar, né? Dá para entregar informação, e as duas coisas funcionam. E ali no TikTok, além dessa mudança, né, radical no sentido de que eu não preciso ter seguidor para ter audiência, você tem as trends, você tem aquela dinâmica dentro do TikTok que é baseada naquilo que é a comunidade do TikTok. Percebe que é sobre comunidade o TikTok? É o que a comunidade está falando sobre, é aquilo que a comunidade está, de alguma forma, viralizando. Então você tem ali as trends como BookTok, BookTok Brasil, BookTok. O que é a história da trend do BookTok? Kizo, toma aí uma barrinha de cereal. Não é patrocínio, hein? Mas poderia ser, hein, Regis? Poderia ser um patrocínio isso aqui, hein?